Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, finalzinho de tarde, nesse horário em que as atividades do dia, a maioria delas certamente já foi concluída, e a gente pode desacelerar um pouquinho, pode reservar alguns minutos para adorar a Deus, para ter uma experiência com Deus. Você tem lembrado de Deus todo momento na sua vida? Você lembrou dele hoje de manhã quando você acordou? Você viveu uma experiência com ele ao longo do dia? Isso é viver a obra de Deus, isto é viver o Evangelho, é viver uma experiência contínua com o Senhor Deus. E agora, no finalzinho de tarde, a gente pode se reunir através desse culto pela TV para adorar ao nome desse Deus, para glorificar a Ele pelas bênçãos vividas, para colocar diante dEle aquilo que nós estamos precisando, as nossas orações. Você é convidado a viver esta experiência participando deste culto, tá certo? E antes de nós começarmos o culto, eu vou divulgar aqui mais uma vez um número que tem sido um número extremamente importante para muitas pessoas. Já recebemos dezenas de milhares de ligações de pessoas de todo o Brasil, porque este número ele serve para todo o território nacional. Se você tem um amigo, um parente, um conhecido, uma pessoa que está precisando de uma experiência com Deus, ele não funciona apenas aqui na Grande Vitória, não. Você pode envie no seu celular, por WhatsApp, ou seja, por qualquer forma possível, envie esse número para a pessoa, fala assim, liga nesse número e Deus tem uma bênção para o seu coração. O número já está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076, e há um QR Code também, que você pode apontar a câmera do seu celular e seu aparelho será redirecionado, então, para essa ligação. Essa ligação é gratuita. O serviço funciona 24 horas por dia, ninguém vai te pedir nada, nem vai te cobrar e muito menos te pedir qualquer coisa, qualquer contribuição. É uma ação nossa, uma orientação de Deus para que você tenha uma oportunidade de ouvir uma palavra da parte do Senhor e de receber uma oração, tá bom? Agora nós vamos começar o culto, vamos orar. Eu peço que você, se possível, pare um pouquinho o que você está fazendo, feche os seus olhos para orarmos ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados e o acesso à Tua presença, para assim, ó Pai, termos comunhão contigo e recebermos a bênção deste culto, a bênção que Tu tens para nós neste culto, é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar um louvor ao Senhor. No louvor, o Espírito Santo de Deus já está agindo. Cante, louve, participe conosco. Deus tem uma bênção para o seu coração. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu Rei. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu Rei. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos nos preparando para ouvir a mensagem que será trazida neste culto, e a mensagem será trazida pelo pastor Diniz Azevedo, e que terá como tema Até quando, Senhor, clamarei. Nós vamos receber uma bênção da parte do Senhor através dessa mensagem. Enquanto nos preparamos para ela, nós vamos cantar ainda mais um louvor ao Senhor. Vamos adorar a Deus e, na sequência, você assiste a mensagem de hoje. Sempre que
Glória a Deus. Convido a todos para lermos a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a partir do verso 2. Nos ensina a palavra de Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Porque razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Glória a Deus. O profeta Abacuque está dizendo essas palavras mais de 500 anos antes da vinda de Jesus como homem, do nascimento do Senhor Jesus. E ele deixa muito evidente uma revolta, um ressentimento com relação a Deus. E é muito interessante que ele não se coloca como um incrédulo, um homem que não acredita em Deus. Ele era um homem que conhecia a Deus, mas ele não aceitava as coisas que ele estava vendo ao seu redor, os acontecimentos, tudo que ele via. E ele mostrava então ali esse ressentimento com Deus. E ele está falando com Deus mesmo, então é a prova de que ele estava crendo em Deus. Mas ele coloca diante de Deus a sua revolta, o seu inconformismo com as coisas que ele via. E então ele diz essas palavras a Deus. Então você imagina o homem dizendo a Deus: até quando? Até quando? Clamarei eu e tu não me escutarás? Então ele está inquirindo a Deus: você não vai me escutar? Eu estou clamando. Eu estou gritando violência. E o Senhor não vai salvar? E ele disse: eu estou vendo a iniquidade, eu estou vendo a vexação, eu estou vendo destruição, eu estou vendo violência. E como quem diz: e Deus não está vendo? E ele fala: olha, a lei se afrouxa, o juízo nunca sai, não existe justiça para o homem. E ele estava falando isso porque o povo de Israel estava vivendo um momento, o seu povo, o povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil. E estavam prestes a ser invadidos pela Babilônia, pelo Império Babilônico. E ele vê tudo aquilo, ele vê a pobreza, ele vê a miséria, ele vê a injustiça, tantas coisas que traziam revolta para o seu coração. E ele vai reclamar com Deus. E como isso é comum, não é verdade? O homem colocar a culpa em Deus. A culpa da miséria do homem. A culpa da injustiça, da pobreza. Isso tudo, muitas vezes, deixa o homem revoltado. É uma criança que sofre, é a fome, são as doenças, são as pestes, são tantas coisas, às vezes situações difíceis, e as pessoas questionam, alguns na incredulidade, questionam: aonde está Deus? Deus não está vendo isso, Deus não está vendo a injustiça, Deus não está vendo o sofrimento de uma mãe, de um pai. E o homem muitas vezes vai diante de Deus como esse homem foi. E ele foi questionar a Deus acerca dessas coisas. Deus é insensível? Você não está vendo? Eu estou clamando. No caso dele, ele clamava. E o Senhor não vai responder a minha oração? O meu clamor?
Eu estou orando a Ti e Deus não vai agir? Deus não vai fazer nada? Quanto tempo eu estou orando? Quanto tempo eu estou pedindo? E é interessante que ele fala dessas coisas e a paciência de Deus. A paciência de Deus é algo maravilhoso. Tem muita gente ressentida com Deus. Tem muita gente magoada com Deus. Tem gente com raiva de Deus. Por essas situações, por aquilo que as pessoas veem, por aquilo que as pessoas não aceitam. E Deus não tem nenhuma satisfação para dar ao homem. Não teria, porque Ele é o dono de tudo, tudo pertence a Ele. E Ele faz com a criação aquilo que Ele quiser. Isso se chama soberania de Deus. Mas o maravilhoso é a paciência de Deus com o homem. Diz a palavra de Deus que Deus não vê como nós vemos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. São muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Ele não vê o mundo como você vê. A justiça para Deus não é o que você pensa que é justiça, até porque Ele é o justo juiz. Ele é a justiça, o Senhor Jesus é a justiça. Mas interessante naquilo que Ele tem no seu amor e na sua misericórdia. O profeta estava clamando a ele podia ignorar o clamor do profeta, ele podia se aborrecer com o profeta, podia até castigar o profeta, mas a paciência de Deus. E no capítulo 2 desse livro, Deus começa a falar com ele. E quando Deus começa a falar, Deus começa a mostrar a ele que Deus é Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus diz a ele, olha, realmente Babilônia virá, o Império Babilônico vai dominar vocês, mas eu estou no controle de todas as coisas. E Deus aconselha ele a buscar a Deus, a se colocar na fortaleza, para que ele pudesse ver os acontecimentos não segundo a ótica humana, os valores humanos, até mesmo os valores de justiça, muitas vezes. E a justiça do homem muda, né? A verdade do homem muda, mas a verdade de Deus, ela permanece para sempre. E aí Deus fala ao coração dele. E Deus começa a mostrar a ele o que Deus iria fazer. E nós que estamos aqui hoje, diante de tantos acontecimentos que nos cercam nos nossos dias e que às vezes podem fazer você questionar, alguém questionar acerca de Deus, até da sua oração. Oração por um problema, oração por um familiar, por uma situação que você está vivendo, por uma injustiça que você está sofrendo. E se tem uma coisa que dói no homem, é a injustiça. Ainda que isso possa estar acontecendo com você, você tem motivos para confiar em Deus, para esperar em Deus. Deus não está alheio à dor do homem. Deus não está alheio aos acontecimentos dos nossos dias. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra Deus como Senhor da história também. Os acontecimentos do mundo, todos eles estão dentro de um plano de Deus. E Deus preparou para o homem uma grande salvação. Ele não tem esta vida somente para nos dar. Ele tem uma vida eterna para nos dar. E quando Deus começa a falar com Abacuque começa a se sentir pequenininho, porque antes a posição dele é aquilo que é da natureza do homem, até na sua arrogância, né, na sua prepotência, na maneira de falar com Deus. Né? Como ele fala no início, como nós lemos aqui os versículos, onde ele coloca o seu ressentimento, a sua mágoa. Estou magoado contigo, Deus. Eu clamo e você não responde? Até quando você vai deixar eu ver a violência, a vexação, a injustiça? Até quando Deus vai permitir isso? Mas quando Deus fala com ele, ele muda. E aqui está um versículo, no capítulo 2, nós encontramos um versículo que maravilhou mais tarde Martinho Lutero e tantos servos de Deus, né? O justo pela fé viverá. E a fé é isso, né?
Porque a fé não é a injustiça que eu estou vendo, mas a fé é poder ouvir a voz de Deus. E foi o que ele fez aqui. A fé é você poder entender o que Deus está fazendo, porque Deus quer falar com você, nesse amor de Deus. Ele podia dizer, eu não vou falar, eu não vou te dar confiança, eu não tenho satisfação para te dar. Quem é você? Mas não é assim que Deus age. E você pode trazer no seu coração uma mágoa, um ressentimento, por uma situação que você viveu, por uma dor que você sofreu e que você acha injusta. E que você pode até pensar que Deus não foi justo com você. Mas busque a Deus, ouça a voz de Deus e procure esta fé. Porque quando Deus começar a falar com você, essa fé vai surgir no seu coração. E você vai aprender a confiar em Deus. Confie em Deus. Quando ele termina o livro, ele termina de uma forma totalmente diferente da maneira que ele começou. Porque Deus fala com ele, Deus responde a ele. E você vai encontrar no final um homem manso, um homem colocando não mais a sua revolta com Deus, mas ele coloca ali a sua gratidão a Deus, a sua confiança em Deus. A Bíblia diz isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele, quando termina o livro, ele fala assim, todavia me alegrarei no Senhor. É totalmente diferente da maneira que ele começou. Ele começa cobrando, ele começa reclamando com Deus. Mas quando ele termina, depois de ouvir a voz de Deus, ele termina colocando a sua gratidão a Deus. Todavia, eu me alegrarei. Não tinha mudado nada, né? Não tinha mudado nada. E ele fala disso, né? Ainda no verso 17 do capítulo 3, que é o último capítulo, ele diz, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas, né, não estejam nos currais, e ainda que tudo dê errado, ele disse, eu tenho motivo de me alegrar. Ele assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Ainda que tudo não aconteça como eu esperava, como eu queria, ainda que seja assim, eu tenho uma salvação, eu tenho uma vida eterna, eu tenho um Deus maravilhoso e eu posso confiar nesse Deus. Por quê? Porque o justo vive da fé. E aquilo que começa como uma cobrança, como um lamento, termina em gratidão, em glorificação, em exaltação, em confiança. Por quê? Porque eu tenho uma salvação, eu tenho uma vida eterna, eu tenho um Deus que é fiel, eu tenho um Deus que é Senhor de todas as coisas, é Senhor dos acontecimentos também, e Ele permite muitas coisas que eu não entendo, mas eu tenho motivo de me alegrar, porque Ele tem me dado da fé, Ele tem falado ao meu coração e Ele tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que o amam, para aqueles que nele confiam. Ele tem uma salvação para o homem e essa salvação é Jesus. É o amor de Deus revelado em Jesus. Ele preparou para o homem uma grande salvação. As lutas passarão, as lágrimas cessarão. Por quê? Porque Deus preparou uma grande salvação. Então, ainda que eu tenha que viver momentos de tribulações, de lutas, de lágrimas, ainda que muitas vezes eu tenha que sofrer uma injustiça, mas Deus fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite, porque Ele preparou para nós uma grande salvação. Tire dos seus lábios, se houver, o lamento, o pranto, o questionamento e até a raiva de Deus, o ressentimento de Deus, e coloque no seu coração um cântico de louvor, um cântico de vitória, uma alegria pela grande salvação que Ele preparou para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe poderosamente através da sua palavra.
que ontem de ti cuidou, hoje e sempre contigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Ao céu nos levará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor vive está. Muito em breve, ao céu nos levará. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mensagem é essa: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aquele que há de vir, virá. Essa é a nossa mensagem. E pregamos isso com toda a intensidade pela fé que nos foi dada pelo Senhor Jesus, que nos foi dada no momento em que aceitamos a salvação do Pai, que é conduzida nas nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. No momento que vivemos isso, nós passamos a ter esta certeza: Jesus voltará, e a Bíblia garante isso. É uma promessa, é uma profecia da palavra de Deus, a breve volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. E nós estamos chegando ao final desse culto e você teve a oportunidade de ouvir uma palavra, e essa palavra ela é aplicável à sua vida. Você deve estar pensando assim: talvez milhares de pessoas que estão assistindo esse culto. Não importa isso, importa você, o seu coração, porque o Senhor está falando ao seu coração. Deus faz isso, Ele tem o poder de falar de forma individual, pessoal, a cada um de nós. Nós vamos orar agora e vamos colocar no altar do Senhor este culto. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai, pela certeza de que Tu estás a ouvir a oração do Teu povo, daqueles que com sinceridade, diante daquilo que é a Tua orientação, tem se colocado diante de Ti em oração, Senhor. Te louvamos por isso, louvamos pela Tua bênção, Senhor, por este culto, por esse momento na Tua presença. Pedimos que Tu abençoes cada uma das pessoas que participou desse momento. Senhor, esteja com eles, fale aos seus corações, continue, Senhor, agindo em suas vidas. Assim nós te pedimos e entregamos no Teu altar este culto, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, eu quero te convidar a baixar o aplicativo da Rádio Manaim na loja no seu celular. Ele é gratuito, você não vai precisar pagar nada por ele. Você pode acessar a loja, se o seu sistema é iOS ou Android, não tem importância, você acessa, você vai baixar o aplicativo da Rádio Manaim, é uma rádio que toca através desse aplicativo. Ouça e depois nos diga que coisa maravilhosa que é assistir a Rádio Manaim, ouvir a Rádio Manaim, e Deus vai te abençoar. Estamos chegando assim ao final desta transmissão, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor, e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 150
50 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem.